Estamos de volta ao vivo, diretamente pela radiofobia.com.br/ao vivo, 5 horas de transmissão pelo dia do podcast 2018, sim, exatamente, e nesse momento temos aqui diretamente de Sorocaba a presença do menino do Pininho, aquele que avisa quando está pronto, cadê? Menino Chester! Olá, senhor Lopes, olá a todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Estamos aí para essa live maravilhosa, nesse dia maravilhoso, dia do podcast brasileiro. Que dia felicidade. Do podcast. Feliz dia do podcast para você, menino Jennifer. Obrigado. Feliz dia do podcast brasileiro para você e para todos que estão nos ouvindo aí e para quem vai acompanhar o programa depois, fazer o download depois. Exatamente. Vemos que você está sentado numa cadeira que custou R$ 1.700. Ah, Léo Lopes, depois que eu pude mandar algumas lojas para aquele lugar, estou muito feliz agora. Estou muito feliz agora porque o meu bumbum está mais feliz do que nunca. Quem não sabe do que a gente está falando, ouve lá o Radiofobia Decisões Erradas com Brian Rizzo, que foi o número o quê? 247, eu acho, né? Acho que Deve foi. ser. Deve ser. É o último que tá lá no feed. Se você tá ouvindo ao vivo hoje no dia do podcast, é o último que tá lá. E também eu preciso deixar aqui, como diria Carro Velho, quero parabenizarmos pela participação lá no Eu Tava Lá com o Brian, que ficou excelente, cara. Pois é, Léo Lopes, você viu? Eu contei umas historinhas lá que eu nunca tinha contado em lugar nenhum, foi muito legal. É aquele negócio, né? Eu tinha até falado pro Brian, é engraçado que o Pode Tudo no Cast é meu, mas eu nunca fiz uma pauta que desse pra contar aquelas histórias. Sim. Então foi até legal ele ter convidado, e ele falou que ele sempre quis convidar um porteiro pra falar, pra conversar, e ele nem sabia que eu tinha trabalhado nisso. E eu fui lá, contei algumas historinhas, inclusive, cara, olha que louco. Um dos ouvintes do Eu Tava Lá é um morador desse lugar que eu trabalhei. O cara veio no Twitter. Cara, ele tava falando no programa dessa semana lá que ele tinha recebido um feedback a seu respeito, cara. Que o cara tinha... o cara, ele falou assim, viu, tem alguma chance desse condomínio ser na paralela da Avenida Schlubbles? Falou lá o nome da avenida? Eu falei, cara, tem uma grande chance de ser. E aí, olha só que legal, Léo. A vida é uma caixinha de surpresas, como dizia Joseph Klimber, né? Cara, puta, quando eu trabalhava lá ainda, eu lembro de eu ter recebido dele um livro da Nerd Store, que ele comprou. E aí eu peguei esse livro. Esse cara que mandou o feedback? Isso, esse cara. Aí eu liguei pra ele, eu falei, pô, que da hora, o cara deve ouvir o Nerdcast, né? O cara deve ouvir e tal. Aí quando ele veio buscar o livro, eu falei, você ouve o Nerdcast e tal, Jovem Nerd, né? Ele falou, eu gosto pra caramba dos caras e tal. Era acho que até o primeiro livro do Rough Gunner. E aí, pô, cara, anos depois o cara vem e fala que tava ouvindo Eu Tava Lá e reconheceu o condomínio que ele morava, que mora ainda, né? E agora o cara tá ouvindo o Pode Tudo no Cast também. Eu falei, caraca, cara, como que... bizarras as coisas, né, velho? Cara, e é muito legal a gente falar um pouco a respeito disso. Como que foi a transição do menino Chester de porteiro, jovem porteiro, para editor profissional de podcasts? Porque a sua história, você ainda é jovem, você tem o quê? 24 anos, 23 anos? Eu 26 anos, 26 nossa, já fez 26 anos, tá indo rumo aos 30. Com essa cara de 15. Com essa cara de 14 anos de idade, essa voz de... corpo de 65. Não, nem mas estamos aqui. Todo trabalhado do diabetes, né? Mas como é que foi, cara? Você começou... Eu lembro que você participou uma vez uma das primeiras conversas que a gente teve, era que você ouvia muito podcast quando você era porteiro, pra passar o tempo, porque é um trabalho muito enfadonho de ficar vendo quem entra, quem sai, recebendo correspondência, atendendo o interfone e tal. Você ouvia muito podcast. Ali foi quando você descobriu o podcast mesmo, ou você descobriu antes e levou esse hábito lá pra portaria? Como é que foi? Na verdade foi um pouco antes, Léo. Eu descobri por volta de 2010, eu acho. Nessa época eu morava aqui em Sorocaba ainda, só que aí eu fui passar 1 ano e 3 meses lá em Santa Catarina, na cidade de Jaraguá do Sul. Certo. E aí lá eu trabalhei em um lugar durante algum tempo, que eu fazia montagem e manutenção de computadores, e depois disso eu mudei para um trabalho que eu fazia em estamparia. E era um trabalho extremamente chato e extremamente manual.
que é aquele tipo de trabalho que não demanda tanto a sua atenção, né? E aí eu lembro até hoje, eu tinha um fonezinho que eu tinha comprado, e aí ele entrava um cartãozinho SD, sabe? Ele colocava um cartãozinho SD em cima. Ah, eu sei. Aí eu fazia o quê? Eu pegava, baixava a Radiofobia, porque Radiofobia foi o primeiro podcast que eu ouvi. Muita gente começa com Nerdcast, mas eu comecei com Radiofobia. Aí eu baixava Radiofobia, MRG, Nerdcast, lotava o fone e ia trabalhar. Eu ia de bicicleta, né? E aí eu ia trabalhar com ouvindo os podcasts e tal, e isso ajudava bastante a passar o tempo. E aí depois eu trouxe isso, depois que eu voltei para Sorocaba novamente, aí eu trouxe isso comigo, né, pro meu trabalho, que era um trabalho meio chato mesmo, de ficar lá, você tem que ficar né, acompanhando lá a galera entrando e tudo mais. E aí, muito nesse período ali, onde você tá meio ocioso, eu ouvia bastante podcast, sim. Já cheguei até a editar o Pode Tudo no Cast dentro da Guarita. Já cheguei a editar também. Nessa época eu já fazia podcast. Mas foi uma transição totalmente inesperada, totalmente sem saber mesmo, assim. Porque muita gente, Léo, quando eu fazia, o Pedro, bem na época que... Na época que eu conheci o Pedro Palota, que participa do Radiofobia, quem não sabe, foi na mesma época que eu conheci ele, foi na época que você convidou ele pra participar do Radiofobia. Uhum. E aí foi um negócio meio que, assim, sem saber mesmo. E a galera sempre falava, pô, você edita muito bem, você devia trabalhar com isso e tal, devia ganhar dinheiro com isso. Aí eu falava, cara, pelo amor de Deus, né, sejamos realistas, eu estou fazendo isso aqui pra me divertir. Não tem a mínima possibilidade disso acontecer. Como diz o Sr. K, sejamos frangos, né? Exato, sejamos frangos, né? Não dá pra você ganhar dinheiro com isso aí. São poucos que ganham. E aí foi uma coisa muito louca, assim, quando veio o convite pra participar do episódio, né, do Radiofobia, eu fiquei afoito e sem palavras. E agora, uma coisa que é interessante colocar aqui pra você, e eu falar isso pode soar meio babaca, obviamente, mas eu sou obrigado a fazer isso, mesmo sob o risco de tomar um na orelha, que é o seguinte: você, diferente da maioria, começou ouvindo podcast pelo Radiofobia, caralho! Exatamente, olha aí, cara. Porra. Deixa eu... Quem diria, hoje eu posso participar, posso falar que eu sou um participante fixo do podcast que fez eu me apaixonar pela mídia. É um como que muito foi, louco. cara? Você se lembra como que você conheceu o Radiofobia? Como que foi? Você disse que o primeiro podcast que você ouviu, a maioria fala, eu comecei pelo Nerdcast e tal, nada contra, obviamente que nós não podemos ter nada contra, obviamente, né? Aquele que bota o pão na mesa todo dia. Estamos aqui no meio, eu, você e Thiago Miro, da edição do Nerdcast de RPG, e já estamos à força total. Mas o fato de saber que você começou pelo Radiofobia me deixa extremamente envaidecido, por que não, né? Pois é, Léo. É assim, na verdade, ainda tem uma ligação com o Nerdcast, isso, mas meio que indireta. Diga lá, explique. Pera aí. Agora tem que explicar isso aí, hein? Olha o que acontece, é que assim, eu conheci primeiro o Nerd Office. Eu não sabia que era podcast. Ah, tá, entendi. Nerd Office. Aí eu acompanhava eles pelo Nerd Office, achava legal e tal. E aí, obviamente, conhecendo o Nerd Office, acabei conhecendo o Gaveta. E aí, teve um dia que ele foi participar do Radiofobia. Sim, nossa, faz tempo, hein? Faz tempo pra caralho. E aí ele compartilhou lá o que ele tava participando. Era na época que o Radiofobia era transmitido ao vivo. Sim, antes de eu mudar pra Serra Negra, eu tava em São Bernardo ainda na época. Exato. E aí, por causa disso, eu entrei lá. E aí, nessa época, eu já tinha um pouco de contato com web rádio. Eu lembro que eu fiz uma web rádio um tempo, que a gente chamava Plus Connection. Puta que pariu, né? Que bosta. Não precisa falar nada que bosta. Eu trabalhei Eu trabalhei na Rádio Fênix durante muito tempo. E também na Rádio Banzai, a Rádio Oriental do Brasil. Banzai é um puta nome, né? E eu lembro que quando ele compartilhou, eu falei, caramba, isso aqui é uma rádio online? Que é isso aqui? Eu falei, uma rádio web, né? Só que quando eu entrei, eu vi que tinha um monte de outros episódios. Eu falei, mas eles deixam gravado? Eles deixam... Como é que é isso aqui? E aí eu comecei a ouvir.
foi ouvindo um, foi ouvindo outro, fui ouvindo vários, e aí eu vi também aquele que você entrevistou também, o Jovem Nerd, o Azaghal, e aí através disso conheci o Nerdcast também, e aí que eu fui conhecendo outros, mas o primeiro contato que eu tive foi numa transmissão ao vivo, assim, e aí eu falei, caraca, que bagulho, o que é isso aqui, né? E aí foi paixão à primeira vista, né? Quando a gente vê, como que nem vocês estavam falando aí, o Gui, o Thiago, quando você vê, você já foi picado pelo bichinho e você quer compartilhar suas besteiras com o povo também, né, cara? Sim. Antes que eu me esqueça, deixa eu perguntar. Esse lenda de Huff Gunner aí em cima é Product Placement da Nerd Store? Oh, rapaz, eu esqueci aqui. A Nerd Store tá aí patrocinando, não pode deixar, né, pra tirar nós, tô de sacanagem. Eu esqueci aqui, porque a minha mesa aqui é tipo uma mesa em L aqui, aí eu sempre deixo as coisas que eu mais uso. E eu tô tentando voltar com o hábito da leitura. Mas é bom. Eu tô de sacanagem. Ô, Jeff, eu tô de sacanagem porque, assim, é óbvio que a gente tem, né, um carinho todo especial pelo Nerdcast, todo mundo ouve, né? Quero mandar aqui nessa live, nesse momento aqui, um abraço pro meu amigo Marcelo do UOL, o famoso Marcelo narrador, diretamente da... Cadê? Rádio Globo! Ele que tá aqui acompanhando ao vivo também agora, mandando um abraço pra gente aí pelo dia do podcast. Mandou um tweet muito bacana também do Marcelo do UOL, meu grande amigo. Já teve aqui no Radiofobia, já entrevistamos ele no Radiofobia também. Mas é interessante a gente falar o seguinte, a gente tem um carinho muito especial pelo Nerdcast. Você hoje trabalha comigo na Radiofobia, no dia a dia. Todo mundo que manda um e-mail pra Radiofobia, você recebe esse e-mail, já responde e tal. Mas você continua sendo um grande ouvinte de podcast também? Ou o fato de trabalhar hoje em dia com produção, no atendimento, editando, também tirou um pouco o tempo que... tempo, obviamente, que tirou, mas que você tinha para ouvir novos programas? Ou no seu tempo livre... Além de música, que eu sei que você, além de compositor, é um grande apaixonado como eu por música, você ouve podcast bastante ainda? Eu não ouço mais tanto quanto antigamente, mas ainda é um hábito que eu gosto muito de manter. Tipo, eu falo que eu até brinco que é como se eu fosse um ator pornô que chega em casa e tem que, tem que dar conta da mulher ainda, né? Aí, porque você se diverte ali na parada, fazendo o trabalho e tudo, com profissionalismo, é claro, e com seriedade, porque que nem você estava falando, às vezes as pessoas, tava falando, né, com o Caio Corraine, às vezes a galera acha que trabalhar com podcast é você botar o fone de ouvido e dar risada o dia inteiro. Sim. E é muito pelo contrário, depende de muito feeling ali e muita seriedade na hora do trabalho. Mas na hora do descanso, né, vamos dizer assim, eu geralmente costumo, assim, às vezes ouvir podcast ainda, durante as refeições e tal. Às vezes eu até ouço, Jeff, por exemplo... que perigo, cara, de ouvir podcast durante as refeições. Risco de vida. Mas eu tomo cuidado. Risco de vida. Eu já quase morri já por causa disso. Você sabe que uma vez eu recebi um e-mail de um ouvinte dizendo que ele tinha morrido quase. Porque ele tava ouvindo Radiofobia e tava comendo uma esfirra de carne tomando Coca-Cola. E na hora de uma você lembra? E na hora de uma piada ele fez aquele famoso assim. Nossa. E disse que aquele bolo alimentar subiu nas vias aéreas, que saiu esfirra de carne pelo olho. Ele teve que sair ir pro hospital. Já teve ouvinte que teve que parar o carro no acostamento da estrada, porque ele tava rindo tanto que o olho não abria. Aí ele tava com medo de bater o carro, encostou o carro. Então cuidado, que esse negócio de ouvir podcast comendo é difícil, hein? Sim, tem que tomar cuidado mesmo, porque a galera, às vezes, você solta uma piada ali muito inesperada e você, se não tiver cuidado... E às vezes nem tem graça a piada. Às vezes não é nem engraçado. Mas às vezes você ri da risada dos outros, né? Assim, Exato, exatamente. Mas eu ouço sim ainda podcast, Léo, assim, eu não tenho mais tanto tempo pra descobrir podcasts novos. Entendo. Assim, eu geralmente ouço o que a galera tá indicando, o que o Thiago, a gente tem um contato muito próximo, né? Sim. Thiago, uma máquina de descobrir podcast novo, nunca vi essa vida, né? Tudo bem que ele, né, faz o TeiaCast lá, então ele conhece muito podcast, obviamente. Sim. Mas a gente acaba que não tem tanto tempo pra tá consumindo coisas muito novas. Então, às vezes a gente ouve alguma coisa pra saber o que tá rolando e tal. Mas eu ainda mantenho muito
esse hábito, porque eu gosto muito, né, Léo, de podcast. Mesmo a gente trabalhando com isso, ainda é um prazer muito grande pra gente, porque já virou a forma como a gente consome conteúdo, né? Você tá ali durante o dia a dia fazendo um servicinho mais manual, é o que tá no seu ouvido falando com você, então eu acho que isso é um hábito que quem cria esse hábito é muito difícil de perder. Sim. E eu espero que ninguém perca e que só pessoas mais ganhem cada vez mais esse hábito. Né? Eu continuo ouvindo muito podcast na academia, né? Principalmente na academia e no carro. Então, quando eu tô no carro, eu conecto lá no Android Auto, lá no carro e tal, e já vou ouvindo podcast. Hoje mesmo eu tava fazendo almoço, estamos fazendo essa live num domingo, né? Então, antes de vir aqui, eu tava fazendo almoço. E aí eu fiz uma macarronadinha com um molinho especial de linguiça que eu faço aqui. E aí eu tava o quê? Eu levo a caixinha Bluetooth, coloco em cima do micro-ônibus, e ali eu fico ouvindo podcast enquanto eu fico picando uma cebola, picando um alho. Mas realmente eu já não tenho mais tempo de ouvir como antes que... hoje, no dia do podcast, o Facebook me lembrou de uma postagem de 2 anos atrás, onde eu postei um print do meu Pocket Casts, onde eu tinha o dobro de podcasts assinados que eu tenho hoje. Porque eu ainda tinha o dobro do tempo que eu tenho hoje pra poder ouvir. Hoje eu não tenho tempo, às vezes, nem de falar com a minha mãe. Se bem que a minha mãe, se depender dela, eu só falo com ela o dia inteiro, mas até aí não conta muito, mas enfim. Mas eu continuo ouvindo muito, e dos podcasts que eu assino, mesmo os que eu gosto, os que eu assino, eu já tenho que ser um pouco seletivo também. Eu tenho que falar, esse episódio eu ouço um pouquinho, o tema não tá agradando muito, então pulo pra outro e tal. O meu feed, ele é bem maluco. Por curiosidade aqui, que a galera tinha falado, pra perguntar, obviamente que eu não tô perguntando pra todo mundo, porque nem dá tempo, mas o que você ouve, como que você ouve hoje podcast? Qual o software que você usa e em que momento da sua vida que você consome? Eu consumo sempre pelo smartphone, né? É muito difícil eu ouvir no computador, porque quando eu tô no computador, ou eu tô editando, ou eu tô fazendo alguma coisa relacionada a podcast, então já não dá pra... Não é verdade não, porque grande parte do dia você tá procrastinando, vendo vídeo no YouTube, que eu sei. É verdade. Tem horas que a gente dá uma escapada mesmo. O Jeff é um dos únicos caras que ainda assiste todo o Nerd Office na íntegra, nem eu assisto mais. Pois é, mas assim, eu ouço muito pelo celular, eu uso o WeCast e ouço geralmente... Você ainda usa o WeCast, cara? Olha aí. Eu uso, porque ele ainda me pega naquela feature que ele tem de você, às vezes, pular um e-mail, sabe? Tem alguns podcasts que eu gosto de ouvir o e-mail, mas que aí, ou então algum recado específico, eu acho legal. Obviamente se tem recado patrocinado, ainda mais. Mas quando é uma coisa mais direta, tipo, que tem os e-mails, assim, eu tenho aquela funçãozinha de pular, que isso me agrada bastante. Só que agora eu tô dando uma migrada, agora que abriu a porteira, né, do Spotify, eu tô começando a migrar um pouquinho pro Spotify pra ouvir, porque... eu não sei qual é a mágica do Spotify, Léo, que ele consegue ser mais rápido do que o nosso servidor no site, tá ligado? Você dá play ali, ele vai mais rápido que se eu for no meu site, no Pode Tudo, e dá play ali no navegador. Ele é bem mágico, assim. Eu tô gostando por causa disso também. Mas eu geralmente ouço assim. E aí eu ouço nas refeições, ou tipo, quando eu tô arrumando alguma coisa e tal. Dirigindo eu não tenho como ouvir, porque eu sou motoqueiro, né? Motoqueiro, porra! Sou motociclista, e então não dá pra ficar perdendo foco aí com fone de ouvido. Sim. Mas esse é o meu método de consumo de podcast. Cara, que legal. E, assim, o podcast hoje, qual a importância, além da mídia, além do trabalho, enfim, a gente hoje celebra 14 anos de existência do podcast no Brasil. A gente divulgou na data de ontem, 21 de outubro de 2018, pra quem não sabe, 20 de outubro, né? Não, na data de ontem não, caralho, foi hoje mesmo. Foi meia-noite, meia-noite de hoje mesmo, dia 20 de outubro de 2018, a gente divulgou a Pod Pesquisa 2018, foi publicado os resultados da Pod Pesquisa 2018. Então, eu queria que você deixasse aqui
uma perspectiva, uma expectativa, enfim, do que você vislumbra pro podcast no futuro, do que você gostaria que acontecesse, como é que você tem visto esse momento, que é um momento onde outras mídias estão migrando pro podcast, ferramentas como o Spotify estão dando uma importância tão grande pro podcast, a ponto de investir numa campanha muito legal aí, com os meninos lá do Papo Torto, com o Jovem Nerd, com o Mamilos e tal. Como é que você vê isso pra nós que trabalhamos com podcast no dia a dia, pra você aí que começou ali na guarita, ouvindo o podcast das noites solitárias, vendo a traição dos moradores ali? Como é que você vê, cara, esse futuro? Como que nós chegaremos aos 15 anos de podcast em 2019? Cara, pra mim é muito... Eu vejo, assim, o podcast hoje como um crescimento muito grande, e eu fico muito feliz de ver pessoas que não faziam parte de podcast, pessoas migrando, pessoas de outros cenários fazendo podcast. Isso é um negócio muito legal, e principalmente em empresas. A gente tá, né, no dia a dia da empresa, a gente vê muita gente migrando para esse lado de fazer podcast institucional, fazer empresas, né, para se comunicar com o seu público. Eu acho isso maravilhoso, assim, é muito legal que a gente que vive nisso, né, que a gente faz isso todos os dias. Sim. Ver uma campanha como a do Spotify é um negócio de brilhar os olhos, né, Léo? Porque você fala, caraca, que massa, cara, que maneiro que é poder fazer parte disso. E eu acho que, assim, acho que o podcast ele só tem a ganhar, a gente só tem a ganhar e crescer cada vez mais. Como eu acho que o perfil do produtor, ele tem que encarar de uma outra maneira também. Eu acho que faz parte... Deixa eu só trocar de fone aqui rapidex, Léo. Sim. Aqui, trocar de fone rapidinho. Tá me ouvindo aí? Sim, tô te ouvindo. Ah, sim, beleza. É que a bateria do fone acabou aqui, beleza. Bem que chique. Okay. E eu acho que o perfil do produtor, ele tem que encarar com mais profissionalismo e com mais responsabilidade. Eu acho que isso tá acontecendo cada vez mais. Essa responsabilidade que as pessoas têm, porque justamente antes, como vocês estavam falando com o Luciano Pires no começo da live, as pessoas viam como uma galera que tá produzindo, uma molecada que tá ali conversando e falando bobagem. Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande na mão de, às vezes, influenciar as pessoas para o bem ou para o mal, seja na questão de você dar uma opinião e tal. Eu acho que é muito importante isso, porque para que as pessoas tenham mais sensibilidade, tenha mais sensibilidade para isso. Mas o podcast em si, eu acho que o Spotify abrir assim pra galera e como um agregador mesmo, eu acho maravilhoso, eu acho muito legal, porque é uma forma das pessoas descobrirem, assim como o Google Podcast também, que acho que tá fazendo muita diferença para as pessoas, para quem produz e tal. Mas é como o Gui mesmo falou, eu não vejo que o ano do podcast ele vai ser sempre melhor no próximo. Eu acho que é uma mídia que vai crescer muito mais ainda, tanto em profissionalismo quanto na visão das empresas de publicidade que querem lançar campanhas através disso, seja fazendo propagandas em podcasts, ou seja mesmo criando seus próprios podcasts, né? Sim. É maravilhoso ver que pessoas de nicho específico segmentando ali. Cara, se você pegar aí o seu aplicativo e procurar um podcast sobre, sei lá, arborismo, você vai achar, sabe? Com certeza, tem. Isso é muito legal, isso é muito bom de você ver assim, e principalmente essa migração de várias pessoas, não digo uma migração, mas pessoas do YouTube, por exemplo, vindo, como vários youtubers que estão criando seus podcasts, participando também de outros podcasts. Eu acho que isso traz um enriquecimento muito grande pra gente, e eu fico muito feliz, tanto como produtor, como quem trabalha no dia a dia com podcast, e como ouvinte também. É muito legal quando, assim, eu trabalhando no atendimento da empresa, sim, muitas vezes vem empresas assim falar com a gente, e você vê o quão animados eles estão para fazer aquilo. E a gente, estando animado também, e sabe, mostrando ali como que deve fazer, como que a gente consegue montar um projeto juntos,
Isso é muito legal porque você contagia outra pessoa e quando ela começa a colher os resultados disso, isso dá uma satisfação muito grande, sabe, Léo? Porque legal. a gente como diria o seu Creyson, a gente garante, né? A garante! A gente garante o podcast, que o podcast ele tem uma penetração incrível e a forma como o ouvinte se relaciona com o produtor é muito íntima, é uma coisa de uma amizade muito louca que a gente nem consegue mensurar isso às vezes. Às vezes você recebe tipo comentários e recados de pessoas de todos os tipos, de todos os lugares, falando sobre como o podcast faz ela mais feliz no seu dia a dia, como que às vezes a pessoa tá passando por algum problema, isso ajuda bastante ela. Então eu acho que contagiar as outras pessoas que estão começando a fazer podcast também é uma grande coisa pra mim, assim. Eu fico muito feliz com isso também, porque a gente fala de boca cheia mesmo, sabe? Aí é maravilhoso. Com certeza. Menino Jeff, obrigado pela sua participação nessa nossa live, nesse domingo, dia 21 de outubro de 2018, dia que o podcast brasileiro celebra 14 anos de existência. E estamos aqui amanhã cedo, segunda-feira, acordando de manhãzinha para continuar nosso trabalho, respondendo nossos e-mails, atendendo nossos clientes aqui. Quem não conhece, por acaso, o Jeff tem também o seu Pode Tudo no Cast também lá. Você pode assinar o feed, também tá no Spotify, né, Jeff? Exatamente, agora estamos todos babacas, todos do Spotify. Todo mundo tomando na orelha, faz assim, isso é o Spotify, que delícia. Exatamente, o Pode Tudo tá lá também. Obrigado, Jeff. E vamos continuar aqui. Daqui a pouco tem Dudu Salles aqui para continuar a nossa live hoje de 5 horas de transmissão ao vivo pelo dia do podcast. Jeff, receba aqui da nossa querida Dani. Cadê a Dani aqui, ó? Esse aqui é do Palhares, aqui, ó. Um beijo pra você. E a gente volta já então. Valeu, Jeff! Tchau, tchau, pessoal. Valeu! E daqui a pouco a gente volta com o Dudu Salles aqui, ao vivo, diretamente da nossa transmissão Radiofobia 21 anos, não, 21 de outubro de 2018, dia do Podcasters.